Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo dica da rodada 12, galera, isso mesmo. E a rodada 12 promete muito, porque você vai ter 4 jogos a menos, né? Vai ter as suas opções bem reduzidas, então tem que ficar comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês dados estatísticos, né, do Scala 10, passar muito conteúdo de qualidade aqui para você, beleza? Galera, a gente na rodada, né, a gente conseguiu ir muito bem, né? Esse aqui foi o time do plano, viu? A gente imitou o time do plano, fizemos 122 e de 54. Você, inclusive, que tiver interesse de associar o nosso plano de sócio, tem link na descrição para vocês consultar os valores, né? E tá junto com a gente nesse projeto, ok? Então, corre lá para vocês tá fazendo parte do nosso plano. Em relação ao time do canal, né? A gente foi muito bem também, 109,51, né? Uma ótima pontuação pra gente, ok? A gente foi acima da média dos cartoleiros, conseguimos valorizar ainda mais um pouco e a gente continuamos firme e forte, ok? Então vamos iniciar aqui o nosso vídeo, lembrando mais uma vez que a gente vai usar o Scala 10 aqui para vocês, ok? Eu queria saber, antes de iniciar, quantos pontos você fez na rodada. Deixa nos comentários, beleza? Para saber se você imitou, se você zicou. Então, deixa aí nos comentários. É importante demais o like de vocês. Então, por gentileza, deixa o like, ok? Importante. E não deixa de seguir a gente no Instagram para você ter um conteúdo bem completo, ok? Então, segue a gente lá no Instagram. Para quem me perguntou se eu tô bem, se eu tô melhor, tô ótimo, galera. Já resolvi as questões que eu tinha para resolver, né? E graças a Deus, tô muito bem. Obrigado e agradeço de coração pela preocupação, ok? Tamo junto. Galera, eu quero apresentar para vocês um novo projeto que eu vou lançar, né? Que é o pré-lançamento do plano de sócio para o Mundial de Clubes, galera. Vai lançar o Cartola para o Mundial de Clube e eu quero fazer um projeto, né? Um projeto limitado ao número X de pessoas, ok? E para isso eu vou estar lançando um grupo, né? Você que tiver interesse de fazer parte desse plano de sócio, você entra no grupo, o link está na descrição, vou deixar fixado também nos comentários, ok? E vai ser uma promoção para quem estiver dentro do grupo, entendeu? Vai ser um valor que não vai ser caro, um valor bem acessível para todos estar podendo ter essa consultoria, ter um conteúdo de qualidade e sair na frente da sua concorrência aí nesse super mundial de clubes, né? Então é praticamente igual o Cartola, não vai mudar nada. Tem várias ligas já divulgando para você participar. Então, se você não está sabendo do Cartola no Mundial de Clubes, você precisa imediatamente se informar, entrar numa liga, ok? E depois procurar a gente para você ter uma consultoria de qualidade, né? E o link está na descrição. Só fazer parte do grupo, você vai ter já um desconto, né? Basicamente nesse plano, ok? E galera, o grupo é para quem realmente tem interesse, né? Então, se você tem interesse, entre no grupo, ok? O link vai estar na descrição. Então, a promoção, a promoção ela vai ser dia 5, provavelmente, que a gente vai estar fazendo. Então, até 5 para 6 a gente vai lançar essa promoção lá, ok? Então, não perca tempo, fechou? Então, vamos continuar o nosso trabalho. Deixa eu só fechar aqui, galera. Vou vender minha equipe para a gente iniciar a nossa escalação. A rodada é difícil. Não vai ser uma rodada fácil. Deixa eu só atualizar aqui, porque quando você vai atualizar demora. Vamos lá. Deixa eu botar aqui pra gente nessa escala. Vou vender toda a nossa equipe, né? Vamos vender. Vendemos. Em relação ao plano de sócio, a gente fez a pontuação com o Luiz Araújo de capitão, viu? De aposta diferenciada que ninguém imaginou, viu? Algo que a gente consegue entregar. Ok? Então vamos lá. Vamos manter a formação, o 4-4-3, e vamos começar aqui com goleiros. Galera, lembrando que jogo do Fluminense, jogo do Flamengo, jogo do Palmeiras e jogo do Botafogo não vai contar para a rodada, né? Essa rodada 12. Eles vão estar se preparando para o Mundial de Clubes, né? E a CBF adiou esses jogos. Então vai ter só 6 jogos, ok? Então vamos lá. Tirando esses jogos, cedimento aqui nos últimos 5 jogos e cedimento nos últimos 3 jogos, de acordo com o mando de campo. Pegando em relação a isso, galera, o Internacional nos últimos 5 jogos
vem cedendo muito para goleiros. Se você parar para analisar, os goleiros vai muito bem, obrigado, né, nesse quesito, ok? O Santos também nos últimos 5 jogos, ele vem cedendo também para goleiros, então pode ser uma boa aí o João Ricardo para a rodada. Então, pelos dados de cedimento, João Ricardo é uma boa para a rodada. O Cruzeiro cede um pouco nos últimos 5 jogos, pode ser interessante o Arcanjo, né, para quem quiser usar. E o Vasco também cede um pouco também para goleiro, poderia ser interessante aí o Rafael, o goleiro do São Paulo, ok? Com o mando de campo, esses dados estatísticos, né, ele comprova que o Cleito pode ser uma boa, já que o Bahia cede para goleiro nos últimos 3 jogos, né? Você tem aqui também o cedimento do Corinthians muito bom para o Volpe, um cedimento também razoável aqui do Vasco, né? O problema é que o São Paulo dentro de casa não conquista, toma muitos gols fora, dentro de casa, na verdade, o time do São Paulo, beleza? Muitos vão perguntar do Cássio. O cedimento do Vitória, ele é excelente, né, nos últimos 5 jogos. Todos os goleiros que jogou contra o Vitória foi muito bem. E se pegar o Vitória dentro de casa, ele também tem um cedimento legal, né? Então pode ser interessante o Cássio para a rodada, beleza? Então, indicações. Eu indicaria o Cássio, o João Ricardo, né, pelos dados de cedimento são uma opção. E o Everson, que eu acho uma boa, porém é um goleiro mais ousado por causa do time do Internacional, que é um time bem capacitado, ok? Então deixa eu pegar aqui o meu goleiro por enquanto. Eu vou colocar o Cássio, né? O Cássio, inclusive, se você pegar a média de goleiros dos que está provável, ele é o cara que tem a maior média, 6,49. Ele fica à frente do Cleito, que está muito bem também, e do próprio João Ricardo. Mas por enquanto, né, eu vou optar pelo Cássio nesse exato momento, precisando de 4,77 para valorizar. O hack, galera, como vocês sabem, faço só na live. E lembrando que a minha live, galera, vai voltar aos normal, né? Minha live vai ser na quinta-feira, 11 horas da manhã, no dia 12, beleza? Então já estou informando para vocês a data da nossa live aí, ok? No banco de reserva, eu vou botar aqui, galera, o João Ricardo do... Deixa eu botar o preço, ó. Pronto, show de bola. Mas o João Ricardo, acho que não tem como ser o João Ricardo. Ele é mais caro, não tem como não. Vou colocar aqui então o Cleito, né, do Bragantino. O segundo que tem a maior média aqui desses que estão prováveis. Vamos então para zagueiros agora. Na zaga, galera, vai ser bem difícil encontrar zagueiros, já adianto para vocês. A gente vai ter que ver dados estatísticos, inclusive melhores na live, para a gente ter uma segurança de zagueiros aqui, ter 100% de certeza, ok? Mas pelo que a gente vê, o Santos ele cede bastante. Nos últimos, se você pegar aqui nos últimos 5 jogos, né? O Santos ele vem cedendo, que é uma beleza. O Santos, na verdade, ele cedeu 4 SG nos últimos 5 jogos, né? Então pode ser interessante pensando em zagueiros do Fortaleza nesse exato momento, ok? Pegando aqui ainda, você tem um Internacional que cede, seria bom o Lianco, mas o Lianco foi expulso no último jogo, vai estar suspenso. Você tem um cedimento aqui, por exemplo, do Corinthians, nos últimos 5, né? O Wagner Leonardo talvez pode ser interessante, mas Corinthians com Garro e o Depay pode ser complicado se escalar zagueiros do Grêmio, né? Aí você tem um cedimento do Bahia, que é um pouco, né? Mas enfim, pegando de acordo com o mando de campo, o cedimento aqui do Santos, ele é muito grande para zagueiros. Então, eu acho que pode ser uma boa aí do Santos ou do Fortaleza, um zagueiro do Fortaleza, viu? Eu acho que eu vejo com bons olhos aí, ok? Você tem um cedimento do Bahia também é legal, pensando no Pedro Henrique, né? Não seria loucura. E muitos perguntando do Vasco. O Vasco não tem um cedimento tão alto assim para zagueiros, viu? Então, seria preocupante. O Inter também não cede tanto assim fora de casa. Mas vamos lá. Por enquanto, minha dupla de zaga, eu estou pensando de colocar aqui alguém do Fortaleza. Esse alguém do Fortaleza seria o Brits, né? É um cara que eu gosto, ainda não tá cravado que vai jogar, mas por enquanto ele tá provável. E pode jogar de lateral direito, né? Então isso
pode ser uma boa. Então, por enquanto, eu vou estar tendo aqui o Brits na minha zaga. E quero ter alguém de São Paulo, né, na minha defesa. E eu gosto muito do desempenho do Arboleda. Se você pegar os últimos jogos, galera, o Arboleda ele vem entregando muito, ó. Mesmo que o São Paulo toma gol e ele sim ainda entrega. Então eu tô pensando no Arboleda nesse exato momento aqui, fazer dupla de zaga com o Brits, beleza? Brits e o Arboleda vai ser minha dupla de zaga. No banco de reserva, eu colocar aqui, né, no caso, o Gustavo Mancha. Você tem um Ferrarense também, mas eu vou ficar com o Gustavo Mancha aqui do próprio Fortaleza, ok? Agora a gente chega nas laterais. Para começar, lateral direito, né, que eu vou começar. Depois a gente vê lateral esquerdo. Mas, sinceramente, galera, tá bem restrito também a questão de lateral. Pelo que a gente percebe aqui, o Santos cede muito para lateral direito. Se o Brits realmente de zagueiro jogar ali, eu vejo com muito bons olhos, né, esse potencial do Brits, ok? Então pode ser interessante demais. Você tem aqui também o cedimento do próprio Internacional, pensando, por exemplo, no Natanael. Então, pelo cedimento, galera, o Natanael é muito boa opção, né? Porque você tem aqui o que vai cair por cima dele vai ser justamente o Wesley, galera. Então, pode ser interessante por demais, né? Um lateral direito do Atlético Mineiro. Ó, os laterais direitos sempre imitou, galera. Sempre imitou demais, por sinal, como vocês vê aqui, ó. Então é muito interessante. Você tem um cedimento do Vasco aqui um pouco para lateral direito, que pode ser o Ferrarese, né? Ou o Cedric jogando por ali, né? Então tem esse dado estatístico também. E a meu ver, cara, complicado, né? Muito complicado. Muitos vão perguntar em relação ao William, se jogar, por exemplo, do Cruzeiro, né? O cedimento é bom, porque o Vitória dentro de casa cede, nos últimos 5 jogos também cede, né? Não é loucura, viu? Não é loucura jamais, pelo que eu tô vendo aqui, ok? Então, voltando aqui pelos dados estatísticos, vamos agora para a lateral esquerdo. Na lateral esquerda, galera, eu já tô com pensamento em alguns jogadores, né? Mas o cedimento, como que tá? É uma pergunta. E o cedimento, por exemplo, do Vasco nos últimos 5 jogos para a lateral esquerda, pensando no Enzo Dias, é uma baita opção, viu? Muito boa opção, pensando no Enzo Dias aqui, ok? Você tem um cedimento aqui também muito bom do Internacional para lateral esquerdo, isso pensando na improvisação, no caso do Rubens, né? Pensando mais no Rubens, mais nesse sentido, que poderia ser uma excelente opção, ok? Voltando aqui para laterais, muitos vão perguntar sobre o Capixaba. O Bahia, se vocês parar para analisar, não é de ceder tanto. Mas o Bragantino está com um sistema defensivo muito compacto e o Capixaba não precisa de cedimento para ele, ele conquista, né? Então é interessante esse dado estatístico aqui. Tirando isso, galera, não consigo ver tantos dados estatísticos bons. Mas você tem aqui também o Vitória cedendo muito para lateral esquerdo, né, nos últimos 5 jogos geral, mas dentro de casa esse cedimento ele acaba caindo um pouquinho, ok? Como eu não tenho certeza que o William vai jogar, eu vou optar pelo Kaique Bruno nesse exato momento, que fez uma boa partida da última, né, e pontuou muito bem. Então, Kaique Bruno, e o outro, galera, vai ser o Juninho Capixaba, por ser o Juninho Capixaba, né? Então, vai ser o Juninho Capixaba que vai estar aqui. E no meu banco de reserva, eu vou optar pelo Natanael, pelos dados estatísticos que eu acabei de ver, que é muito interessante, ok? Então, Natanael, ele entra aqui, ok? Vamos agora para meio campo. No meio campo, tem muitos dados estatísticos interessantes, porém as opções elas estão bem reduzidas, como você sabe, pela questão de jogos. Vamos lá, você pegar nos últimos 5 jogos, você tem um cedimento bom, no caso, pro Vitória, né? Porque o Cruzeiro, ele cede. Mas, tirando isso, galera, é bem fraco o cedimento, viu? Muito fraco. Muito fraco que vocês nem imaginam. Então, nem dá para você levar em consideração alguns pontos. Com o mando de campo, galera, só fica bom aqui pro Grêmio, né? Pensando no Cristaldo.
Tirando isso depois, ó, muito fraco também a questão de cedimento. Pegando como visitante, vocês estão perguntando do Matheus Pereira. Nos últimos 5 jogos é mais ou menos aqui, né? Mas dentro de casa o Vitória não costuma ceder tanto assim para meio campo. Mas o Matheus Pereira não precisa de tanto cedimento, né? Então, acho justo, né? Acho justo, querendo ou não. Ok? Perguntando do Pochettino, o Santos não cede tanto para meio campo. Vocês me perguntaram do Scarpa, o Inter não cede tanto. Se vocês me perguntar, por exemplo, de outro qualquer meia, o cedimento eles não são lá essas coisas, porque não são lá essas coisas. Mas enfim, parando para analisar, a gente vai na escalação de meia aqui. Eu acho que o Matheus Pereira deveria ter a unanimidade. É um cara que não necessita de cedimentos, né, para ele. Eu acho que tem que ter o Pochettino também, porque o que ele vem fazendo é impressionante. Olha aqui, galera, os resultados dele é impressionante. Ele consegue entregar a média básica, né, algo que ele não fazia. Então, tem que ter também para mim o Pochettino, ok? E o último vai de você. Você tem um Vila Sante, né? Poderia ser interessante. Se você quiser arriscar mais num Galo, também não seria loucura. O Scarpa também é uma boa opção viável, né? O Rubens pensando em média básica, não seria tanta loucura a meu ver. Você tem um Zé Rafael que está com uma regularidade muito boa também, se você parar para pensar, ó, sempre entregando pontuação boas. O John é um cara que tem potencial e está tendo média, né? É outro que pode ser interessante para a rodada também, né? Então tem muitas opções. Cristaldo, né? Pensando na rodada pode ser interessante. Eu acho que tem como você apostar na rodada. Mas eu vou optar pelo momento aqui agora em fazer uma apostinha, né, na minha equipe, né? E essa apostinha seria o John. Acho que o potencial dentro de casa dele é muito bom. A média dele é 6,622. Então eu vou optar pelo John nesse exato momento aqui como terceira opção, de como fosse uma apostinha, ok? No banco de reserva, eu vou optar pelos dados estatísticos contra o Corinthians, Cristaldo, fechou? Então vamos para o ataque. No ataque, galera, vamos dar uma olhada no cedimento, mas já aviso que vocês vão se assustar. O cedimento não é tão legal assim como vocês imaginam, beleza? Mas vamos lá. Ele é legal só como vocês veem aqui pro Atlético Mineiro, porque o Internacional cede um absurdo, né, para atacantes, então pro Hulk seria muito interessante esse dado estatístico. Tirando esse dado estatístico, você vai ter o cedimento do Corinthians, né, que é interessante, né, pensando no Bright White ou no Cristian Oliveira, e só. Você não vai ter mais dado estatístico tão favorável assim, né. Muitos vão perguntar para você, por exemplo, do Lúcio, o Santos não cede um absurdo, né. Sobre o Caio Jorge, você me perguntar, você vai ter aqui os dados estatísticos também bem restritos, porque o Vitória não é de ceder tanto, mas o momento do Caio Jorge fala por si só, não tem como você discutir nessa questão, beleza? Mas enfim, galera, vamos lá. O meu ataque, Caio Jorge, é difícil deixar ele de fora pela fase dele, né? O atacante de maior média do Fantasy, né? De momento, não tem como nem discutir, né? O Hulk, pelos dados estatísticos do Internacional, também é inviável você deixar ele de fora. Tem que ter na equipe, né? Não pode deixar. E a terceira opção, galera, é uma luta, né? Porque você tem um Cristian Oliveira, por exemplo, do Grêmio. Eu vejo com bons olhos, né, para a rodada. Não é loucura, beleza? Jamais seria loucura ele. Você também tem de opção para a rodada o Memphis, né? O problema é que a média dele fora de casa é muito ruim, né? Essa é a questão aqui do Memphis Depay. Você também tem o Eric Pulga, cara que tem média básica, dificilmente você vai ver ele entregando uma pontuação ruim, né? Mas você tem que ter a questão do sistema defensivo do Bragantino, né? Por exemplo, igual eu tenho aqui, por exemplo, um Capixaba, ok? O Guilherme não seria loucura. Se você pegar a média dele, é muito boa as médias do Guilherme, beleza? Luciano, galera, também seria uma apostinha viável, ele vem no bom momento, ó. As últimas 3 pontuações dele é muito boa, ok?
E é basicamente isso. Eu, de momento, estou pensando em fazer o seguinte. Eu estou pensando em arriscar, né? Eu acho que arriscando... o Bright White, será que vai estar disponível, gente? Eu não sei se o Bright White vai estar disponível. Deixa eu ver aqui o Bright White. Eu acho que não, né? Tá dúvida, galera. Tá dúvida o Bright White. Eu vou ficar com o Christian Oliveira, pela média dele, beleza? Muito boa. E vou acabar optando por um banco de reserva ousado. Esse banco ousado seria o Luciano, né? Aqui do São Paulo, beleza? Luciano São Paulo vai ser o cara que eu vou botar no banco. Meu técnico, cara, você tem o Léo Jardim, para mim a melhor opção, mas não seria loucura o Vojvoda, né? Ou outro que você quiser usar. Mas eu vou acabar optando aqui, galera, pelo Leonardo Jardim do Cruzeiro. Fechou? Cruzeiro, Leonardo Jardim. Meu capitão vai ser aqui o Caio Jorge. Impressionante o que ele vem fazendo. E meu reserva de luxo vai ser o Luciano, ok? Então tá confirmado nossa escalação. E ficou assim: Cássio, Brits, Arboleda, Capixaba, Kaique, Bruno, Léo Jardim, Pochettino, John, Matheus Pereira, Caio Jorge, capitão, Cristian Oliveira. E você também aqui tem o Hulk, beleza? E no banco você tem Cleiton, Natanael, Mancha, Cristaldo e o Luciano é meu reserva de luxo no momento, ok? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, beleza? E tamo junto. Não esqueça de entrar no grupo para você que tem interesse aí de participar do nosso plano do Mundial de Clubes, beleza? Um grande abraço e fui!